Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo. As clássicas maravilhas da natureza são enormes, famosas e difíceis de não perceber. Por isso, juntei aqui os 3 fenômenos naturais espetaculares pouco conhecidos. Muitos dos fenômenos naturais mais fantásticos são, ao mesmo tempo, alguns dos menos perceptíveis, seja por suas condições raras de surgimento ou por sua localização remota. Indo desde pedras que se movem sozinhas e sem explicação plausível até tornados de puro fogo e fumaça, que são mais destrutivos do que os incêndios que os originaram. Antes de começar, já se inscreva no canal e ative o sininho para receber novas atualizações. Fique bem confortável e vamos começar. As misteriosas pedras ambulantes do deserto de Lã Batida, no Vale da Morte, na Califórnia, são motivo de controvérsia científica há décadas. Elas são rochas de tamanhos e formatos variados, algumas pesando centenas de quilos, que chegam a se mover por quilômetros e mais quilômetros sem um motivo aparente, deixando um rastro atrás de si. A notícia chegou a propor que uma combinação de ventos fortes e gelo na superfície pudesse ser responsável pelo fenômeno, mas isso não explica os casos de pedras que começam lado a lado e se movem em velocidades e direções distintas. Além disso, as pontas dos físicos também não batem, já que seriam necessários ventos de centenas de quilômetros por hora para mover algumas das rochas. Quando o fluxo de lava espessa se resfria, ele acaba se contraindo verticalmente, mas rachando em sentido perpendicular à direção em que fluiu. Esse fenômeno acontece com um grau de regularidade geométrica tão grande que, na maioria dos casos, ele forma uma surpreendente grade de projeções hexagonais que parecem até ter sido feitas por seres humanos. Um dos exemplos mais famosos desse fenômeno é a Calçada dos Gigantes, na costa da Irlanda. Porém, a maior imagem reconhecida da ocorrência talvez seja a Torre do Diabo, no estado norte-americano de Wyoming. O basalto também toma formas distintas e igualmente fascinantes quando as erupções são expostas a correntes de ar. Essas manchas escuras são quedas gigantescas e abruptas na elevação subaquática, que são perfeitamente visíveis da superfície quando olhamos de cima e comparamos sua tonalidade com a dos arredores. Essas cavernas podem ter centenas de pés de profundidade e algumas contêm fósseis que foram encontrados nas suas profundezas, completamente preservados. Com equipamento apropriado, mergulhadores são capazes de explorar esses ambientes profundos, mas a baixa taxa de oxigênio, devido à má circulação da água, faz com que haja pouca vida nesses lugares, deixando-os assombrosamente vazios. As marés vermelhas nada mais são do que influxos súbitos de enormes quantidades de algas coloridas de célula única, que juntas acabam deixando áreas inteiras de um oceano com uma coloração vermelho-sangue. Embora algumas delas sejam relativamente inofensivas, outras são portadoras de toxinas mortais que causam a morte de peixes, aves e mamíferos marinhos. Em alguns casos, até mesmo seres humanos já sofreram os efeitos nocivos das marés vermelhas, mas não há nenhum caso conhecido de pessoas que tenham morrido por conta do fenômeno. Embora possam ser altamente nocivas em grandes quantidades, os fitoplânctons que as constituem não são perigosos em pequenas quantidades. Enquanto muitos podem ver esses círculos aparentemente perfeitos de gelo como motivo para teorias de conspiração, cientistas acreditam que eles sejam formados quando pedaços flutuantes de gelo são rodados por correntes circulares de água, formadas por fluxos fortes que passam por objetos sólidos. Como resultado dessa rotação, outros pequenos pedaços de gelo se acumulam simetricamente nas beiradas do bloco até que ele se transforme em um círculo quase perfeito. Já foram encontrados locais com círculos de gelo com mais de 152 metros de diâmetro e até mesmo grupos dessas formações, com tamanhos idênticos ou diferentes entre si. Fazendo jus à sua aparência medonha, as nuvens Mammatus costumam ser mensageiras de tempestades ou outros fenômenos atmosféricos que estejam a caminho. Compostas predominantemente por gelo, elas podem se estender por centenas de quilômetros em todas as direções, com formações individuais que aparentam ficar completamente separadas por entre 10 e 15 minutos. As colinas são um evento natural consideravelmente assustador. Com o passar do tempo, fluxos subterrâneos de água causam erosão no solo abaixo da superfície, até que a terra acima cede e desmorona para as profundezas, algumas vezes de forma bastante abrupta. Muitas vezes esse fenômeno acontece de forma natural, mas existem ocorrências causadas pela interferência humana, seja ao deslocar fluxos de água, operação de tubulação rompida ou minas urbanas de grande profundidade. Já se formaram dolinas mundo afora, consumindo parte de quadras, calçadas e até mesmo prédios inteiros. Nomeadas em menção a monges no estado norte-americano do Novo México, que usavam capuzes extremamente compridos, as penitentes são incríveis lâminas de gelo de formação natural que crescem do chão em direção ao sol. Mais comumente encontradas em altitudes elevadas, elas podem se tornar mais altas que os seres humanos e tomar campos extensos que ficam repletos de pontas geladas. Enquanto o gelo vai derretendo, pequenos desníveis iniciais são formados entre partes distintas dos blocos de gelo. Com o passar do tempo, essas diferenças de altura modificam a ação do vento no degelo e criam sombras que diminuem o efeito do sol, criando as pontas acentuadas.
Essas formações não são naves nem coberturas artificialmente criadas para camuflá-las. As nuvens lenticulares são fenômenos evitados por aviadores tradicionais, mas amados por pilotos de planadores. Elas são massas com uma forte corrente de ar ascendente, que pode levar os aviões sem motor a grandes alturas. Normalmente, são formadas quando ventos rápidos são desviados para cima ao passarem por um grande objeto terrestre, como uma montanha. Essas colunas luminosas de aparência quase sólida se projetam pelo céu quando a luz reflete em cristais de gelo por um ângulo preciso, seja vinda do Sol ou de fontes artificiais, como luminárias de ruas ou parques. Apesar de sua aparência maciça, o efeito dos pilares de luz é inteiramente criado pelo ponto de vista relativo dos observadores. Embora a maioria das pessoas já tenha presenciado esse fenômeno ao menos uma vez na vida, poucos sabem o que faz com que o satélite natural do nosso planeta ocasionalmente apareça com cores alaranjadas em regiões baixas do céu. Quando a Lua aparece mais próxima ao horizonte, os raios de luz solar que são refletidos nela são forçados a atravessar uma camada muito maior da nossa atmosfera até nos atingir, o que faz com que apenas as luzes de espectros entre o amarelo e o vermelho nos alcancem, o que inclui o laranja. Esses pontos luminosos em volta do Sol possuem um processo de formação parecido com o dos pilares de luz, baseado nos raios luminosos passando por cristais de gelo. O formato e a direção dos sólidos translúcidos podem causar uma forte alteração e impacto visual para os observadores, produzindo halos maiores e mudando as cores que podem ser vistas. A altura relativa à principal estrela faz com que os parelhos apareçam mais próximos ou mais distantes do Sol. Condições climáticas variáveis em outros planetas do Sistema Solar podem levar ao surgimento de auréolas com até 4 desses pontos a partir da perspectiva desses mundos. O fenômeno é discutido e avaliado desde tempos ancestrais, com registros escritos datando da época dos egípcios e gregos. Eles aparecem no meio ou nos arredores de incêndios descontrolados, quando ocorre uma convergência de condições favoráveis, e podem ser causados por outros eventos naturais, como terremotos e tempestades de raios. Os tornados de fogo podem ser extremamente perigosos, muitas vezes avançando grandes distâncias e causando destruição e morte em áreas que, de outra forma, não seriam tocadas pelas chamas. O fenômeno costuma ter cerca de 1,5 km de altura, gerar ventos de mais de 160 km por hora e durar 20 minutos ou mais. Você conhece algum outro fenômeno natural espetacular? Deixe sua opinião nos comentários. Muito obrigado pela sua atenção e nos vemos na próxima.